Bom dia. Meu nome é Felipe Suzuki. Eu, junto do Gabriel Boechat, o Gabriel da Silva e o Vitor Pontes, somos o grupo 3. O nosso grupo vai tratar da barita nesse trabalho. A barita é um mineral de sulfato de bário, com uma fórmula química BaSO4, possui um sistema cristalino ortorrômbico com uma alta densidade, né? O próprio nome barita vem do grego baris, que significa pesado, denso, e né, isso devido a esse número, 4,5 gramas por centímetro cúbico. É um valor alto para um mineral não metálico. A barita ela pode ser encontrada em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, e ela possui diversas aplicações industriais de forma direta, mas também ela possui uma importância extra, por ser o mineral de bário mais abundante e, portanto, a principal fonte desse elemento, né? As jazidas de bário, elas têm grande distribuição mundial, né? Enquanto que as outras possíveis fontes desse elemento, como a witherita, são minerais relativamente raros. A barita, em seu estado puro, ela é composta por aproximadamente 58,8% de bário, né? Esse teor pode variar, né, de acordo com se houverem algumas impurezas, né, outros elementos, mas é aproximadamente 58,8% de bário. E a barita ela forma uma série isomórfica com a celestita, né? O estronço ele pode acabar ocupando o lugar do bário na estrutura da barita e formar esse mineral isomórfico, que é muito semelhante à barita. É uma forma interessante de diferenciar esses dois minerais é através do teste da chama com o material pulverizado desses dois minerais. Enquanto a celestita ela produz uma chama vermelha, a barita produz uma chama verde. Como eu disse anteriormente, as jazidas de barita têm grande distribuição mundial, né? Então, como a gente pode observar aqui nessa tabela do Sumário Mineral de 2018, da USGS, as maiores quantidades de reservas de barita no mundo estão localizadas no Cazaquistão, seguidas do Brasil, China, Turquia e Índia, sendo que as maiores produtores são a China, Índia e o Marrocos. Um dado interessante é que, apesar do Brasil ser o segundo país em quantidade de reservas, tem uma participação mundial na produção muito pequena, aproximadamente 1,1%. Dos países daqueles estados é o que tem a menor participação. Aplicações. Bom, a barita ela possui diversas aplicações. Ela é insumo principalmente nas indústrias petrolífera, automobilística, têxtil e química. Com aplicações em fluidos de perfuração de petróleo e gás, sais químicos de bário e preparação de tintas, pigmentos, vernizes, vidros, entre outros. A principal aplicação da barita, de longe, é na indústria petrolífera. Devido às propriedades da densidade elevada, como eu já disse, e outras características como pouca abrasividade, inércia química, etc. A barita ela é utilizada como agente controlador da densidade das lamas de perfuração, né? Aqui um exemplo de uma lama de perfuração de poços de petróleo. E esse controle da densidade é importante devido à pressão hidrostática requerida na coluna para evitar a penetração no poço de fluidos pressurizados durante a penetração, a perfuração. E o nome disso é kick, né? Quando ocorre essa penetração no poço desses fluidos pressurizados, o nome disso é kick, e esse kick pode acabar gerando um blowout, que é quando ocorre o vazamento de petróleo e gás na superfície, e é a última coisa que a galera da indústria petrolífera quer. Então, é importante ter esse controle da densidade e da pressão hidrostática, e também para evitar o desmoronamento no poço, né? E, além disso, a barita ela funciona como lubrificante, evitando, né, diminuindo o atrito e o desgaste dessas ferramentas de perfuração. Agora eu vou falar sobre as empresas envolvidas na obtenção e o mercado nacional da barita. A sua principal aplicação, em termos mundiais, é em lamas de perfuração de poços de petróleo
E no Brasil, essa também é uma aplicação muito importante, embora superada pelo uso na indústria química. As reservas da produção nacional de barita estão concentradas na Bahia, onde 3 empresas produzem esse bem mineral. Entre elas, destaca-se a Baroide Pigment, responsável por 70% da produção nacional de barita grau-lama. Salvo alguns anos excepcionais, as importações e exportações de barita têm sido pouco expressivas. A produção nacional atende à demanda e as reservas conhecidas são abundantes e adequadas à manutenção e expansão da produção. Além disso, a capacidade instalada é suficiente para atender a considerável expansão no consumo de barita grau-lama. Agora, falando sobre as características peculiares desse mercado, as especificações industriais da barita podem variar de acordo com as suas diferentes aplicações, sendo a indústria petrolífera a mais importante utilização no mundo. Ela atua como agente densificante para a perfuração de poços de petróleo e gás. No Brasil, atualmente, a barita é mais consumida na indústria química para a fabricação de sais de bário e suas principais aplicações para tintas, vernizes, eletroeletrônicos, autopeças, etc. Sobre as empresas de mineração, na década de 80, tinha pouco menos de 30 empresas produtoras de barita no Brasil e o mercado estava em expansão. Na década de 90, o mercado parou de crescer e ficou mais exigente. Os custos de extração ficaram maiores e as importações surgiram como alternativa à crise conjuntural da economia. Muitas empresas fecharam as portas, outras passaram a beneficiar barita adquirida de terceiros, ou a importar minério da Índia e China. O mercado de barita deixou de ser promissor, desestimulando os investimentos em ampliação de usinas e em pesquisa de processos. A saída foi a diversificação de produtos para alguns, a fusão ou venda de direitos minerários para outras empresas e a importação ou aquisição no mercado paralelo, que seria o garimpeiro. É fato que no início da década de 80, atuavam na Bahia 28 empresas produtoras de barita, sendo que a maioria era fornecedora de barita para a Petrobras. Com a crise do setor e a mudança de paradigmas do sistema econômico, esse contingente decresceu. Com o encerramento das atividades da Baroide Pigment Industrial e Comercial Ltda, em junho de 2007, em função da inviabilidade de suas reservas remanescentes, restaram atualmente apenas 2 empresas em atividade para atender o mercado. A primeira sendo a Química Geral do Nordeste, S.A., empresa de mineração, uma engenharia e indústria de transformação, controlada desde 2002 pelo grupo americano Church & Dwight Co. De sua produção, 90% são destinadas ao processo de transformação industrial em sais de bário. É praticamente a única produtora nacional e exclusiva exportadora de produtos químicos derivados de bário. Atualmente, sua produção mineradora é proveniente essencialmente do município de Itapura, onde detém 2 concessões de lavra, em Poeira, Maribondo e Altamira. A planta de beneficiamento e transformação localiza-se na cidade de Feira de Santana. Agora, sobre a segunda empresa, Bunge Fertilizantes S.A., é uma tradicional produtora de fertilizantes, produz na cidade de Araxá, Minas Gerais, concentrado de barita como subprodutos de produção de concentrado de apatita, seu minério principal utilizado no fabrico de fertilizantes NPK. Segundo informações da própria empresa, a participação da frente de lavra com alto teor de bário tem caído ao longo dos anos, devido à proximidade de sua exaustão. Sobre a produção de barita, ela apresentou oscilações ao longo da década abrangida pelo presente estudo, com um pico anômalo no ano de 1999 e um período de baixa produção entre 2002 e 2005. Nos 2 anos subsequentes, o nível de produção aparenta adquirir certa regularidade, com produções na ordem de 30 mil toneladas. A produção do minério apresenta uma aceitação maior na demanda nacional. Ela foi complementada por importações provenientes da China, Índia e outros países. Agora, falando sobre as perspectivas de mercado, como foi citado anteriormente, mais de 90% do consumo de barita no Brasil está atualmente relacionado às indústrias de bens de consumo, tais como química, automotiva e eletrônica. As perspectivas do mercado nacional de barita a curto prazo dependem, portanto, da evolução da economia nacional como um todo, que por sua vez está condicionada à economia global. Em longo prazo, a perspectiva do mercado desse bem material não parece animadora, apesar de possuir-se reservas mais que suficientes para suprir a demanda interna por um bom período de tempo. A estrutura produtiva de barita no Brasil apresenta-se em franca decadência. Antes, 3 empresas de grande porte,
Química Geral Nordeste, Banhos Fertilizantes, Barol e Pigma, como já foram citados anteriormente, produziam vareta pura e ou beneficiada. Atualmente, só a primeira executa o ciclo completo com lavra, o beneficiamento. A Banhos Fertilizantes apresenta apenas produção de barita beneficiada e sua produção mostra sinais de decréscimo também. A barita ocorre em vários ambientes de depósito e é normalmente depositada por vários processos incluindo os biogênicos, hidrotermais, evaporação, entre outros. A barita ocorre comumente em veios de chumbo-zinco em calcários, depósitos de fontes termais e na pedra da hematita. Como curiosidade, a barita também já foi identificada em meteoritos. Depósitos de barita podem ser divididos em 4 tipos primários com base em características físicas, geoquímicas e configuração geológica. Camada sedimentar. São depósitos encontrados em rochas sedimentares com características de alta produção biológica durante o acúmulo de sedimentos. São também a maior fonte de produção de barita e responsáveis pela maioria das reservas no mundo. Camada vulcânica. Depósitos de corpos estratiformes de barita maciça ou quase maciça dentro de níveis estratigráficos contendo rochas ígneas e pedras sedimentares. Veio, preenchimento de cavidades e metassomático. Depósitos incluídos nessa classificação ocupam falhas geológicas, zonas de brecha, outras estruturas permeáveis em que a barita ocupou espaços vagos ou substituiu rochas adjacentes. Residual. Depósitos de materiais pouco fortalecidos que são formados por desgaste de depósitos pré-existentes. Neste slide, podemos ver a distribuição dos tipos de depósito de barita pelo mundo. Apesar da grande quantidade de depósitos demonstrada nos Estados Unidos no mapa, as maiores quantidades de depósitos de barita residem no Cazaquistão, Brasil, China, Turquia e Índia, segundo pesquisa da USGS em 2018. Agora sobre preocupações ambientais. Apesar do metal bário em si ser tóxico, a barita, devido à sua extrema insolubilidade, é não tóxica. A preocupação ambiental aparece, no entanto, quando nós analisamos essa tabela e percebemos que a incidência de chumbo, que é lead na tabela, é de quase 20% nos depósitos globais de barita. E com chumbo sendo metal pesado, as preocupações sobre o meio ambiente aparecem e devem ser tomadas precauções para prevenir acontecimentos degradantes ao meio ambiente. O processo principal de beneficiamento da barita é o de flotação, e para que seja futuramente aproveitada como controlador de densidade de fluido de perfuração para a indústria petrolífera, ela deve alcançar especificações determinadas. Granulometria. 98% do produto finalizado deve passar por um mesh, que é uma peneira 200, de abertura 0,074 mm, em que 90 a 95% do produto passará através de um mesh 325. Densidade. Mínimo de 4,3 gramas por centímetro cúbico. O produto contém no mínimo 90% de sulfato de bário. Viscosidade. Máxima permitida é de 60 mPa/s. Agora faremos uma análise detalhada de todo o processo de beneficiamento da barita. A primeira etapa é chamada de seção de fragmentação da rocha. A rocha é colocada dentro do silo após passar por um filtro para controlar os tamanhos da peça que vão entrar no britador. A rocha é posta na esteira, de velocidade variável para controlar a alimentação do britador para garantir maior eficiência da ferramenta. A rocha é colocada em uma peneira vibratória para separar o tamanho das peças que vão ser manipuladas pelo britador. A peneira é colocada a uma inclinação de 15 a 20 graus, com abertura de 1,5 polegadas para eliminar as peças pequenas, enquanto as grandes são colocadas no britador de mandíbula para que possam ser reduzidas. Ao final da esteira, onde são colocadas após a primeira britagem, as peças passam por uma separação magnética para a eliminação de minerais oxidados de ferro. As pequenas rochas chegam até outra mesa vibratória, que remove uma pequena fração de peças que ainda não cumprem os requisitos e as joga no britador cônico. Após a saída do britador, essa fração se junta com o resto das rochas e são levadas por uma esteira até um segundo silo. E com isso encerramos a primeira etapa e podemos começar a segunda, a seção de moagem e flotação da barita. A rocha crua é então reduzida a uma granulometria de 100 a 150 mesh em um moinho de bolas, carregado com bolas de 3, 2,5, 2 e 1 polegadas de diâmetro. A descarga do moinho é classificada aproximadamente em uma separação de 100 a 150 mesh em um classificador crossflow. As peças fora do requerimento são postas de volta no moinho. Então as peças qualificadas são bombeadas por uma bomba até um hidrociclone para a última etapa de separação antes da flotação.
A parte grossa das rochas é acumulada no centro do hidrociclone e removida, sendo enviadas até um segundo moinho de bolas de aço de 1 polegada de diâmetro, que faz uma moagem de maior eficiência nas peças mais refinadas. Após esse processo, são enviadas novamente ao hidrociclone. A fração de 200 mesh transborda no hidrociclone e flui até o agitador. A fração que transborda do hidrociclone é então condicionada com carbonato de sódio, caso soda cáustica não tenha sido adicionada no moinho de bolas, para regular o pH de 8 até 10. A máquina usada para flotação é para tipos não metálicos e produz concentrados de flotação ásperos. Esses concentrados são aprimorados por 2 estágios de limpeza. Na máquina de limpeza, a espuma é movida do primeiro ao segundo estágio de limpeza via processo gravítico, sendo os rejeitos do circuito de limpeza retornados ao processo de condicionamento para poderem retornar ao processo de flotação. Uma bomba eleva os concentrados finais de flotação a um espessador de concentrado, cujo produto é filtrado em um filtro de disco. O produto então é levado até um secador com sistema de coleta de poeira, de onde ele é então enviado para o empacotamento e posteriormente para o comércio. Bom, agora vamos falar sobre a comercialização da barita de maneira macro. Consumo. Embora a barita seja a principal fonte para obter o bário metálico, ainda assim mais relevante é sua aplicação como agente de maior densidade na lâmina de perfuração de óleo de gás da indústria petrolífera. No Brasil, o consumo setorial de barita era liderado pela indústria petrolífera, com cerca de 50%, seguido da indústria química, com 23%, e têxteis e borrachas, com 25%. A partir da década de 90, a estrutura de consumo foi se modificando e no final da década de 2000, a indústria química já respondia por quase 40% e a indústria automotiva e eletrônica por cerca de 30%. Nos Estados Unidos, o principal consumidor mundial, a estrutura de consumo da barita estava concentrada na lâmina de perfuração, como já dito, e compostos químicos e nas demais aplicações, segundo informa o Mineral Commodity Summaries do Serviço Geológico Americano em 2008. Consumo aparente. O consumo aparente de barita beneficiada é obtido pela soma da produção interna com a importação menos a exportação. Aproximadamente, quase toda a barita bruta produzida em um ano é beneficiada, ou seja, moída antes de ser consumida ou ainda submetida à transformação industrial, salvo, claro, aquela exportada antes do beneficiamento. Analisando a evolução do consumo aparente entre os anos de 95 e 2007, constata-se que manteve estável no período após ter dado um salto de aproximadamente 100% em relação a 2006, motivado sobretudo pelo aquecimento dos setores químicos e petrolíferos em geral. Importação. No período de 97 a 2007, o Brasil importou sistematicamente sais de bário para atender a demanda de seu mercado interno. Os valores físicos que até 1996 se situavam no patamar abaixo de 1.000 toneladas saltaram para valores em torno de 5.000 toneladas no período entre 1997 e 2004, ano em que ultrapassou a barreira de 10.000 toneladas. Em 2007, as importações totais de bário e seus derivados foram de aproximadamente 24.000 toneladas. Da mesma forma, o montante financeiro envolvido nas importações vinha apresentando um crescimento contínuo, que culminou com o valor de 5,5 milhões de dólares em 2007. Segundo a SECEX, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia, os produtos importados dividiam-se em 2 categorias: bens primários e compostos químicos. Em geral, os países de origem eram Alemanha, China, Itália, Espanha e Estados Unidos. Os bens importados destinavam-se sobretudo à indústria química e de petróleo. Exportação. As exportações brasileiras de bário e produtos industrializados tiveram um comportamento bastante oscilante no período de 1997 a 2007. Mesmo assim, o Brasil exportou regularmente sulfato e carbonato de bário. Historicamente, as exportações brasileiras até 1990 foram essencialmente de minério de grande volume e baixo valor unitário. A partir deste ano, a inclusão de sais de bário na pauta, com média anual de aproximadamente 3.000 toneladas, somou o valor e diminuiu o peso das importações. Em 98, 2000 e 2003, também houve exportação de barita beneficiada, o que aumentou o volume físico da pauta. Entre os países destinatários, os mais relevantes eram Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Reino Unido e Colômbia. Os produtos manufaturados de bário produzidos no Brasil encontravam mercados em diversos países. Preços. A análise dos preços da barita deve considerar algumas de suas peculiaridades.
Normalmente, o minério bruto não se constitui em produto final, mas é usado na produção de sais e manufaturados de bário para lhe conferir certas propriedades, ou ainda mais comumente no emprego como agente densificador de lâminas de perfuração de poços de petróleo e de gás. Assim, a demanda por barita depende também da demanda pelos bens finais em cuja produção o mineral é utilizado. Além disso, a própria demanda por barita acarreta mudanças em seus preços, nos preços de materiais substitutos e complementares, assim como na tecnologia de utilização em produtos que já existem ou em novos produtos. Em diversos casos, as políticas governamentais também afetam a demanda pelos minerais, como a tributação sobre a produção, sobre o beneficiamento e sobre a industrialização. Os preços de barita beneficiada destinada à indústria petrolífera brasileira tiveram significativas oscilações no período de 1988 a 2000. Na década de 80, eles eram definidos de forma trimestral por tomada de preços efetuados pela Petrobras, diretamente com as moageiras. Em 1985, girava o preço de $120 por tonelada. Ao final da década, abaixou para cerca de $87 por tonelada. Já na década de 1990, o preço experimentou quedas sucessivas até atingir o piso mínimo de $60. Em 1993, quando a Petrobras S.A. importou 10 mil toneladas de barita da China, provocando a falência de diversos fornecedores. Naquele período, a barita importada pareceu não atender às especificações da indústria petrolífera e, por isso, não houve aquisições adicionais diretas no exterior. O mercado interno debilitado não pôde atender à demanda e os preços voltaram a subir calmamente nos anos seguintes, atingindo em 2005 o patamar de $340 por toneladas, de acordo com a CIF de Macaé, Rio de Janeiro. Bom, agora que passamos por dados históricos acerca do comércio da barita, apresentaremos o panorama atual desta atividade. Consumo. A barita ainda é insumo principalmente nas indústrias química, têxtil, petrolífera e de automóveis. Em 2017, a produção brasileira foi destinada principalmente para siderurgia, extração de petróleo e gás, extração e beneficiamento de minerais. O consumo aparente de barita beneficiada em 2017 é cerca de 38 quilotoneladas, o que representa um acréscimo de 105% em relação ao ano de 2016. Importação. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2017, as importações brasileiras de barita totalizaram 29 mil toneladas, representando um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Os principais países de origem dos bens primários foram Espanha, Marrocos, China, Turquia e Estados Unidos da América. Os principais fornecedores de compostos químicos foram China, Alemanha, Suíça e França. Exportação. Conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações brasileiras de barita em 2017 incluíam bens primários e compostos químicos, totalizando 195 toneladas, o que representou uma redução de 97% em relação ao ano de 2016. Os principais destinos dos produtos primários de bário foram o Uruguai, o México, a República Dominicana, o Paraguai e a Angola. O principal país de destino dos compostos químicos foi o Japão. Em resumo, percebe-se que histórica e atualmente o Brasil importa mais do que exporta a barita e seus derivados, apesar de obter uma ampla reserva em seu território, o que resulta em um saldo financeiro negativo neste caso.